Fala tchê, Douglas Robas, Recarga Club. Hoje aqui com a Li Ultimate, quero trazer para vocês as novidades sobre as atualizações dessa excelente prensa. Na sequência agora, vou mostrar para vocês como identificar as peças que sofreram essas atualizações e assim mostrar passo a passo como substituí-las. Para começar, eu vou falar do Ramp Index. Essa peça sofreu algumas atualizações. Essa aqui é a mais recente. Essa peça evita o agarramento do espoletador. Evita que o espoletador fique travado no seu movimento, impedindo ele de entrar e sair do shell holder. O detalhe que foi alterado nessa peça é essa região na sua base que fica dentro da cavidade do eixo. Aproximando bem a imagem, a gente consegue identificar essa que é a primeira versão, que recebeu esse formato quadrado, tá? Desatualizada. Aqui está num segundo momento de atualização que ela recebeu esse formato redondo, um pouco mais fechada essa região da cavidade do espoletador. E a terceira, que é a mais atualizada, que recebeu esse formato cônico na extremidade onde acomoda o espoletador. E da mesma forma, tem esse fechamento aqui mais estreito para direcionar melhor o espoletador. Agora, a outra peça que foi atualizada é o suporte da bandeja. Esse suporte, além de sustentar a bandeja, tem a finalidade de apoiar nessa região aqui o espoletador. Essa peça, no primeiro momento, vinha sem um apoio, sem um ressalte, e esse ressalte é notado nessa atualização. Esse é o primeiro suporte da bandeja que veio com a prensa. Nota que não temos nada identificando o apoio do espoletador. Essa região serve para acomodar o espoletador. Então essa é a peça desatualizada. Ela tem a função de acomodar a bandeja, assim como posicionar o espoletador. Na versão atualizada, a gente nota esse ressalte aqui, onde aí sim, com maior acomodação, consegue-se posicionar o espoletador, dando um apoio melhor a ele. Agora a gente vai mostrar outra atualização, a atualização do anel superior que apoia o cabeçote. Este aqui, que foi a primeira versão que veio, não tem os furos onde vai a esfera de posicionamento. Ele tem apenas a cavidade do detém pino, que é o pino de alinhamento. Porém, a nova atualização, a mais recente, traz esses dois furos. Esses furos acomodam a mola na base e fazem a sustentação e apoio da esfera para que ocorra o posicionamento correto do cabeçote. Esse aqui é o suporte de ferramenta, ou suporte do conjunto do cabeçote. Inicialmente, essa peça vinha apenas com esse anel colocado dessa forma. Com esse conjunto montado assim, apenas o detém pino faria o posicionamento. Da nova atualização, a gente tem esse formato, esse posicionamento para os dois conjuntos de esfera. Um, que é este aqui, para o cabeçote de 5 estágios, e este aqui para o cabeçote de 4 e 6 estágios. Para o pleno funcionamento, a gente precisa desta mola, que é acomodada aqui, e dessa esfera, que é posicionada assim. Com esse conjunto montado dessa forma, a gente tem a esfera para fazer o posicionamento do cabeçote. Então, essa é a atualização mais recente. Por quê? Porque o cabeçote tem esses pontos de posicionamento, o ponto da esfera e o ponto do detém pino, certo? Ela vai fazer a perfeita acomodação dessa forma para que tenha um posicionamento perfeito. E agora a peça mais esperada dessa atualização, que é esse anel que vai ao redor do eixo principal para fazer o apoio e melhor acomodação e sustentar a base do espoletador. Então, esse anel, eu vou mostrar para vocês na sequência como instalar ele, que é a peça mais recente, e qual a exata função dele, que é apoiar e dar mais base
ao espoletador. Agora eu vou mostrar para vocês uma pança Ali Ultimate com todas as atualizações já implementadas e o seu pleno funcionamento. A gente tem uma rotação perfeita, uma indexação perfeita, o apoio do espoletador da forma correta, um funcionamento com um giro e indexação parando da forma correta. Na prática, eu vou mostrar para vocês agora como substituir esses componentes e assim deixar a sua Ultimate dessa forma. Bom, aqui a gente tem a pança Lee Ultimate na sua versão original, mais básica, sem os dies, sem nada, para facilitar aqui o nosso acesso e a demonstração da identificação dos componentes. O primeiro passo que a gente precisa identificar ao receber a pança é que ela vai vir exatamente dessa forma, claro, sem a bandeja, mas com toda essa montagem básica aqui. A alavanca que vai ser necessário ser ajustada conforme o layout da sua bancada. A primeira peça que a gente vai identificar vai ser o suporte da bandeja. Então a gente vai substituir o suporte da bandeja. Retiramos a bandeja, vamos puxar a alavanca para ter acesso ao suporte. Retiro o suporte onde está clara a identificação que esse não tem atualização. A gente coloca o atualizado. Fácil colocação, repomos a bandeja e está pronto. A primeira etapa está cumprida. Agora a gente vai fazer a segunda etapa. Nessa etapa a gente vai buscar reconhecer o anel superior e ao mesmo tempo identificar o nosso ramp index. Para isso a gente vai fazer a desmontagem e montagem completa partindo da parte superior dela. O primeiro passo é a gente remover o eixo central de indexação. A gente tira a ponteira, puxa a varetinha e retira o ejetor. O cabeçote está livre, a gente vai remover os parafusos superiores, são 3 parafusos, que fazem o apoio da parte superior da pança. Removemos os parafusos, a gente retira o fechamento total, retiramos o cabeçote e identificamos aqui que esse anel é o desatualizado, certo? Próximo passo, a gente retira o suporte de ferramenta e a gente tem acesso agora ao interior da pança. Próximo passo, a gente baixa a alavanca, retira a parte do square, vai sair aqui a peça fundamental que faz a indexação, retiramos o espoletador, retiramos o shell holder, retiramos essa peça que faz o agarramento do shell e o posicionamento do shell, e assim a gente tem acesso livre a essa peça, que de fácil acesso e de fácil remoção a gente consegue retirar ela. Essa peça vem com esse retém, tá? Com esse pino, detém pino, na realidade é o nome dela. A gente precisa aproveitar esse pino. Para isso a gente vai remover ele utilizando essa chave, uma chave Phillips normal. A gente retira esse parafuso e tira o pino. Agora a gente tem a pança toda desmontada. Toda a parte superior e do funcionamento dela está desmontado. A gente vai passar etapa por etapa da montagem e colocação dos novos componentes. Com a pança parcialmente desmontada, com o seu corpo desmontado, a gente vai começar agora as etapas de colocação dos novos componentes. O primeiro, o anel, que fica ao redor do eixo, ele é colocado de forma simples, acomodado,
ele fica bem posicionado nesse convitezinho que tem na sua base. Depois, ao final, eu mostro ele funcionando. Próximo passo é instalar o Ramp Index. Para isso, eu preciso colocar o detém pino. Faço a instalação, coloco aqui o pino, tá? Ele encaixa de forma simples. Vou colocar o parafuso. O conjunto está montado. Vou encaixar. Ele é mais justo. Ele não encaixa com facilidade como o outro encaixava. Depois, ao final, vou mostrar o jeito de posicionar ele da forma correta. Agora a gente vai colocar a peça encarregada da indexação. Ela fica aqui atrás, colocada por baixo. Segura-se ela por baixo. Vem com a pecinha que encaixa e faz a sustentação dela. Agora a gente vai montar a parte superior da prensa. Primeiro passo, a colocação do suporte de ferramenta. Para isso a gente baixa o conjunto, subindo a alavanca. Colocamos o suporte de ferramenta na posição. Essa peça não sofreu atualização. A gente coloca a mola e a esfera. A gente vem colocando o anel atualizado com os 2 furos. Para um perfeito sincronismo e indexação, eu recomendo passar levemente um filmezinho aqui de vaselina sólida ou graxa de silicone, tá? Um leve filme. A gente vai acomodar o cabeçote já pré-posicionado e a gente faz o fechamento com o anel superior e mais 3 parafusos, onde a gente vai rosquear eles e vai dar um leve aperto, sem muito torque, que não tem a necessidade. Coloquei, apertou. Tá pronta essa etapa superior, ainda não chegamos no eixo, porém a gente vai fazer aquele último ajuste da parte do Ramp Index. Como ele é mais justo para fazer essa parte de acomodação, eu recomendo que a gente utilize um cabo de borracha, um cabo de uma chave de fenda, um cabo de um alicate, que a gente consiga posicionar nessa região central contra o cabeçote para fazer a melhor acomodação. Nesse caso, vou usar o cabo dessa chave aqui. Posicionei aqui, vim, fiz o aperto. Ela fez a acomodação perfeita do Ramp Index. Tirei, está posicionado. Agora eu consigo chegar aqui e colocar a unhazinha que vai acomodar o shell holder. Já vamos instalar ele. E assim, de forma bem posicionada, ele está acomodado. Seguimos a direção da seta para direcionar a boca dele, aonde a próxima etapa vai fazer a ejeção da munição. Agora a gente vai instalar a haste indexadora e o ejetor. O ejetor ele vai posicionado aqui. A gente tem que tomar um certo cuidado. Como a haste tem 2 lados, o ejetor tem que ser posicionado ou de um lado ou do outro da haste. E eu vou mostrar para vocês como identificar a posição correta. Coloquei a haste, posicionei, acomodou. Vou colocar a tampinha aqui da haste, posicionada. A gente vai identificar agora o momento de parada do ejetor. Posição correta a qual ele tem que ficar. Se ele ficar aqui posicionado, a gente precisa tirar a haste, pegar o indexador e girar ele 180 graus, para que ele fique na posição correta, que é essa que a gente tem agora. Com isso tudo montado, a gente vai para o próximo passo. Bom,
Agora a gente tem a prensa aqui completa, com todas as suas atualizações instaladas, faltando demonstrar apenas a principal ação, a ação do espoletador, que é uma das peças que sofre diversas situações não tendo as atualizações de hoje. Primeiro passo, baixei a alavanca, encaixei o espoletador na posição correta. Subi a alavanca, ele está acomodado de forma correta. Temos a prensa funcionando como lá no princípio do vídeo que a gente está fazendo sobre ela. Como a gente viu lá no início, esse anel vai fazer o apoio e ele faz a função de complementar esse espaço entre o eixo e a base do suporte da bandeja. O espoletador, assim, vai apoiar a sua base, tendo maior área de apoio nesse conjunto de suporte. Com isso, a gente vai evitar aquele espoletamento positivo por falta de apoio e também evitar a quebra da perna do espoletador devido ao efeito gangorra, onde a gente tinha uma constante quebra desse componente nessa região pelo efeito gangorra, sem ter um apoio nessa área próxima ao eixo. Agora a gente vai fazer acontecer como estava lá no princípio. Bandeja, posicionamento correto dos dies, ejetor próximo do shell holder, aonde a gente vai colocar o die que faz o sitter e o crimp. Anterior a ele, a gente vai colocar o bullet. Anterior a ele, a gente vai colocar o polvorímetro. Vou tirar aqui para facilitar o acesso. E anterior ao polvorímetro, o decap and die, ou die desespoletador e calibrador. Conjunto montado, prensa disposta na sua melhor configuração. Concluindo, a gente coloca o safety prime com as espoletas e agora, se a gente quiser recarregar, a máquina está pronta e ajustada para concluir a nossa recarga. Assim a gente conclui esse vídeo apresentando a prensa com todas as suas atualizações e o perfeito funcionamento. Espero ter atendido vocês com as dúvidas sobre como substituir os componentes, e se ainda ficou alguma dúvida, a Recarga Club dispõe do melhor suporte do Brasil para lhe atender.